O risco físico são os riscos ocasionados muitas vezes por equipamentos, tá? Eles são os riscos mais conhecidos como, na verdade, ocupacionais, tá? Então vem o ruído, o barulho, o calor, a alta temperatura, tá? O calor, né? O frio não é o frio que nós estamos passando, tá, pessoal? É o frio de uma câmara fria, de uma câmara de resfriados, pressões anormais, umidade, o cara que trabalha lá num setor no frigorífico, trabalha com umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc. Então, pessoal, esses são os riscos físicos, tá? Não tem nada a ver Ô, professor, com o corpo. Pode falar, eu tenho um problema de audição. E esse ruído aí, ele cai na primeira descrição de tudo, para algum tipo de uma aposentadoria lá para frente? Essa perda auditiva sua, ela foi comprovada durante a sua jornada de trabalho? Sim, eu tenho uma perca de 50%. E isso você já tem laudo, tem tudo em mãos já? Tenho tudo laudo. E quem correu atrás disso aí comigo foi a empresa mesmo, porque eu estava perdendo a audição. Aí eu estou estudando para mudar de função lá mesmo, porque eu sou soldador lá, né? Aí colocaram eu para estudar para mudar eu de função como técnico de solda lá. Bacana, Cleiton. É muito comum isso acontecer, viu? Vamos explicar. Isso aqui é pura higiene que a gente está conversando. E acho que a gente vai entrar mais num bate-papo, pessoal, do que isso é um assunto nosso, tá? Isso é muito bom o seu comentário. É fundamental, viu, Cleiton? Vamos primeiro observar os pontos. Com certeza vai servir para você se aposentar, tá? A única coisa que você vai precisar é de um documento chamado PPP, o Perfil Profissionográfico Previdenciário. É um documento. PCT? Como é que chama? PPP. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, ó. Perfil Profissionográfico Previdenciário, tá? Esse documentozinho é o documento que o INSS vai pedir para você quando você for dar entrada por aposentadoria especial, que é o que você está querendo, né? Se fosse comum, você nem Ah, ele fala que é para ajudar na aposentadoria, tipo para especial, então esse aí eu já ouvi falar já. Isso. Mas eu ouvi falar com o tempo, como eu tenho 20 anos quase de carteira de solda já quase. E diz que acho que é 21 a 23 eu conseguiria aposentar na especial que sair. Mas será que eu consigo pela minha idade? Olha, agora você vai precisar de um advogado para fazer a somatória para você, cara. Assim, essa parte assim de somatória, de cálculo, isso aí eu não entendo muito, entendeu? A única coisa que eu sei é o que basicamente o que vai te dar direito. Sua atividade como soldador é uma atividade na íntegra, uma atividade insalubre, tá? Que provavelmente você deva receber um adicional de insalubridade, tá? Não sei, mas acredito que você receba. E isso já vai te dar o direito da aposentadoria especial. Agora tem que ver se o tempo de serviço seu bate com o tempo da sua idade, para ver essa nova lei como está hoje, para ver se você consegue já, entendeu? Recomendo você procurar um advogado para fazer toda essa parte para você, esse cálculo, essa orientação jurídica aí para você, entendeu? Mas assim, o ruído acima de 85 decibéis, tá? Sem proteção, ele tá, um agente causador aí, é um agente insalubre, necessita de controle, tá? Isso a gente falou só do ruído, tá? Então, ou seja, vamos mais além, né, grupo? Vamos pensar assim, pô, o Cleiton perdeu a audição, né? Cleiton, você tinha proteção na empresa durante esses anos que você trabalhou? Tinha, porque toda vez que a gente vai pegar um protetor, um óculos, a gente assina tudo lá, uma ficha para isso aí. Certo. E você, desde o início, quando você começou a sua vida laboral, você sempre utilizou o equipamento de proteção individual? Sempre utilizei. É que trabalho na área lá era na área de processo lá, era vaso de pressão, então tinha que grafitar por dentro de vaso, era um barulhão enorme.
porque Entendi. a vez E não você utilizava chegava equipamento... com a cabeça toda zumbindo. E você utilizava o equipamento correto? Mesmo assim, utilizando o correto, o que eu utilizava mais é o espuma. E não dá para colocar dois. Se desse para colocar dois, isso ia ser uma maravilha, porque dá um eco dentro de um vaso de pressão para você grafitar, ficou horrível. Olha, eu não Fora sei o cenário, assim, eu teria que saber o nível do ruído, teria que olhar o documento da empresa, mas assim, para esse tipo de trabalho que você está me falando, teria que ser o protetor concha, no seu caso. Aquela concha que você coloca no ouvido, abafador. mas se você colocar o concha, professor, e colocar a máscara de solda, não dá certo. E se você estiver grafitando, que tiver com a concha, do jeito que o fogo do grafite ele circula dentro do vaso, ele chega até a queimar o couro, a camisa, ele vai pegar fogo na concha. E não tem proteção que dá certo com a máscara de solda. Só Entendi, aqueles de silicone ou espuma mesmo. entendi. E você recebe insalubridade, Cleiton? Não, tá correndo atrás disso aí já, viu? A firma mesmo que tá me ajudando essas coisas tudo ainda, porque eu mesmo tava por fora dessas coisas tudo. Porque o coordenador e a mulher do RH lá que correu atrás comigo disso aí. Olha, Cleiton, vou dar uma dica para você. É assim, como eu trabalhei muito já em consultoria, a gente entra muito em empresa e faz muito laudo, a gente sabe muito bem como que as empresas elas agem quando tá nesse processo de paga ou não paga, aí vamos correr atrás, vamos ver o que tem que fazer, tá? Eu não sei como que tá a sua caminhada com a empresa, mas assim, eu recomendo você acompanhar, obviamente, toda a ação que eles estão fazendo, tá? Mas adianto para você, o que a empresa deve fazer, o que a empresa deve fazer nessa situação é procurar um engenheiro de segurança do trabalho, uma empresa de consultoria, para fazer o laudo, o LTCAT, que é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, esse laudo da sua função, para determinar qual é o nível de insalubridade que deve ser pago para você, tá? E dependendo... Chegaram a fazer isso aí, professor. O engenheiro lá de segurança, ele chegou a fazer isso aí. Aí, para tirar eu da função da solda, colocaram para estudar, para fazer essa mudança de função. Que aí trabalha mais dentro da engenharia lá já. Isso aí, só acompanhando o soldador. Aí já posso usar o meu aparelho junto com a concha. Sim, sim. Mas todos esses anos trabalhados, Cleiton, na função de soldador, ele tem que ser reembolsado, entendeu? Esse é um direito seu, tá? E isso interfere até na sua aposentadoria, porque se isso não for reconhecido e pago retroativo, você não vai conseguir aposentadoria especial, tá? Já adianto para você isso aí. Mas obrigado, viu, pela a dica aí. Não, qualquer dúvida você me manda mensagem também, tá? Bom, pessoal, então são 5 tipos de risco. Nós falamos do primeiro aí, tá? Vamos continuando aí. Tem o risco químico, tá? Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, tá? O que é isso, Lucas? Poeira, pessoal. Você vai naquela construção civil, aquela poeira no cal, no cimento, aquilo ali é sílica, né? O fumo não é fumo, não, pessoal. Fumo metálico de uma solda, de solda de estanho, tá? Gases emanados de combustíveis, quando são inalados, são considerados risco químico, tá? Vapores, névoas. Essa névoa aí, pessoal, não é névoa de nevoeiro também. É névoa de produto, de jateamento, tá? Tudo envolvendo agentes químicos, tá? Neblina, quando o cara está fazendo pintura com solvente, com compressor, a gente observa como dispersa, né? Aquela névoa de tinta fica voando ali perto dele, né? Então, isso, quando inalável, é prejudicial à saúde. Tem que ser monitorado, acompanhado e ser feito um controle para que esse trabalhador não venha adoecer inalando esse tipo de substância. Tá legal? Bom, risco biológico, tá? Nunca se falou tanto em risco biológico como se fala agora com o Covid, né, pessoal? Risco biológico é fungos, vírus, bactérias,
parasitas, protozoários, tá? Então, todo tipo de forma de transmissão biológica, de exposição biológica é considerado um risco biológico, tá? Então, ou seja, a senhora da limpeza ou o senhor da limpeza, que faz a higienização dos banheiros, retirada de lixo, que faz higienização de rodoviária, desculpa, banheiro de rodoviária, ou o profissional da saúde, que faz coleta de sangue, tem contato com o paciente, trabalha em ambiente hospitalar. Esse pessoal está exposto a risco biológico. Também tem que ser monitorado. Sendo feito o monitoramento, aí vai adotar as formas de prevenção, tá certo? Para o quarto, o risco ergonômico, tá? Na cor amarela. O risco ergonômico, pessoal, a gente fez até um trabalho, né, sobre ele do Charlie Chaplin, lá que eu falei para vocês, que é o levantamento e transporte manual de peso. Monotonia. A monotonia, pessoal, é a repetitividade, tá? O trabalho monótono, aquele trabalho que só faz a mesma coisa, tá? Responsabilidade, ritmo excessivo, né, de trabalho. As longas jornadas de trabalho, o cara fazia 12 horas, 20 horas de trabalho. Posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos, né? Então, ou seja, o risco ergonômico, muitas pessoas pensam assim, né? Postura errada, levantar peso, trabalho repetitivo. Não é só isso, pessoal, tá? O risco ergonômico também está atrelado ao conceito psicológico, tá? Olha que fundamental. A responsabilidade para um só indivíduo, um só ser, né, causa também vai desenvolver também problemas ergonômicos, tá? E aí entra toda a parte preventiva também, tá? Risco de acidente, o azul. Arranjo físico inadequado. Quando eu falar arranjo físico inadequado, eu estou me referindo ao ambiente de trabalho inadequado. Pensa numa empresa desorganizada, com ferramentas jogadas para o chão, com objetos fora dos lugares. Aí as pessoas vão andar, tropeçam, escorregam, pisam em poças de óleo. Enfim, isso é um ambiente inadequado. Iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas de animais peçonhentos. Então, pessoal, aqui tudo que for lesão física, tá? Quando eu falo lesão física, eu não estou me referindo a risco físico. Muita gente confunde isso aí, viu, pessoal? Mas é totalmente diferente, tá? Risco de acidente, o item grupo 5 lá embaixo, refiro a lesão corporal. Todo tipo de acidente que causou uma lesão em você. Escorregou, machucou, é risco de acidente. Tropeçou, caiu, risco de acidente. Tomou um choque, risco de acidente. Cortou o dedo, risco de acidente. Cortou a mão fora, risco de acidente. Foi atropelado, risco de acidente. Tá? Está exposto ao barulho, ruído, é físico, risco físico, tá? Ruído, tá bem? Então, pessoal, é muito fácil entender quando a gente olha de uma forma assim organizada. Mas daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, vocês vão ter esquecido, tá? E isso é uma coisa natural, normal, tá? E acaba acontecendo mesmo. Bom, no campo da saúde, o controle dos riscos ambientais proporciona entrecortes com 3 áreas: a biossegurança, a saúde do trabalhador e ainda a garantia de qualidade em estabelecimentos de saúde. Tá? A elaboração do mapa de risco é uma estratégia de construção de uma proposta importante que permite a implantação das ações em biossegurança, contribui para a qualidade e vigilância em saúde do trabalhador, tá? Sendo que, posteriormente, poderá ser utilizada nesta área, né, do hospital em estudo. A gente está falando de uma área hospitalar. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi realizar um mapeamento de risco do setor, né, identificando os principais riscos dos quais os trabalhadores dessa área estão expostos. Pessoal, alguém na empresa de vocês já viu um mapa de risco? Sabe o que é isso? Já. Isso aí tem na... Localiza. Oi?
Ele localiza em cores, né, os setores que tem risco, tudo É certinho. isso aí. É isso aí, tá? Maravilha. Eu nunca Vamos vi, lá. não. Nunca viu? Maravilha. Pessoal, o mapa de risco, ele é uma planta da empresa, uma planta baixa, um desenho sem escala, não necessita de escala, né? Para que seja elaborado, onde é feito a mensuração de todos os setores da empresa, tá? Não pode ter exceção, tem que mencionar todos os tipos de setores da empresa, tá? Aí é feito um levantamento, pessoal, setor por setor, atividade por atividade, para saber qual é o risco de cada setor, tá? Ou seja, vamos lá no setor, exemplo, emergência, sala vermelha, né? Chama-se muito sala vermelha em hospitais, emergência. Então, ou seja, lá nós temos aquele triângulo maior, risco mecânico grave. Quando eles falam risco mecânico, eles falam risco de acidente, tá, pessoal? Risco de acidente grave. Nós temos ali uma estrela biológico aparentemente moderado, tá? Porque está controlado, tá? Risco físico moderado e risco ergonômico moderado, tá? No corredor, olha lá no corredor, o risco ergonômico ele é grande, tá? Grave, tá? Por algum motivo ou outro, alguma coisa ocorre ali. Seja empurrar a maca, puxar a maca, transporte de carga, levantamento de peso, algo acontece, né? Tá bem? Então, ó, sala de observação, olha lá no DML, lá embaixo, o risco físico é grave. Por que, Lucas, é grave ali, o risco físico? Pô, pessoal, quando a gente fala em área hospitalar, tem a parte da radiação, né? Hoje, na categoria de risco físico, existem três tipos de... como se diz assim, dois tipos de radiação. A ionizante e a não ionizante. A não ionizante é aquela que o Cleiton trabalha, tá? A radiação da solda, aquela luz da solda, tá? A ionizante é a radiação gerada por urânio. Então, ou seja, aquela radiação de uma empresa de radiologia que faz um ultrassom, que faz uma radiografia, tá? Ultrassom não, desculpa, uma radiografia, tá? Então, nessa situação, o risco físico é alto por conta disso aí. Tanto dos profissionais que fazem, os profissionais da área da radiologia, eles aposentam com 25 anos de trabalho, tá? É considerado aposentadoria especial, tá? 25 anos de profissão eles aposentam devido ao risco. Lucas, mas eles nem ficam na sala, né? Como dizem, né? Eles não ficam na sala de aplicação, e não mesmo, né? Se não necessita ficar, por quê, né? Então, ou seja, realmente, pessoal, isso é prejudicial, sim, à saúde, tá? A pessoa pode até desenvolver um câncer, né? A pessoa que fica exposta aí à radiação devido ao urânio, tá? A gente já fez alguns trabalhos em algumas clínicas aqui de São Carlos e tem empresas especializadas que fazem o monitoramento, né, dessa exposição com dosímetros. Eles colocam esse equipamento na cintura desse pessoal para saber, né, como tá, se está recebendo dose acima, se está recebendo dose abaixo, para ter essa segurança para o trabalhador e também para cumprir com as normas aí que exigem deles isso aí, tá legal? Bom, vamos continuando aí. Boa noite, Eduardo. Acabou de chegar. Boa noite. Bom, agentes de risco, tá? O que são e como surgem riscos na atividade laboral. Risco é uma condição ou mudança de um conjunto de circunstâncias que apresentam um determinado potencial para o acontecimento de prejuízos ou danos, danos, doenças, lesões e outros acidentes que possam atingir não somente as pessoas, como também a propriedade, tá? A identificação e o gerenciamento consistem na aplicação de qualquer processo mediante o qual possa ser, após o estudo, reduzidos ou eliminados os riscos acima identificados. Então, pessoal, nós vimos logo na primeira aula, quando eu falei para vocês, tá, que é muito importante saber
que o protetor, o EPI que vocês utilizam na empresa, é a última solução, tá? Louco, Lucas, como assim a última solução? Ou pelo menos deveria ser a última, né? A empresa que adota como primeira, tá? Deve ser feito outros processos de análise para que possa, né, ser minimizado e até mesmo neutralizado na própria fonte. Pensa comigo, vamos pensar que nós temos aqui uma empresa de 500 metros quadrados. E nessa empresa tem uma prensa. E essa prensa ela é grande, ela faz um barulho assim absurdo. Espalha para a fábrica toda, né? E lá nós temos 20 trabalhadores, tá? O que a empresa faz? Compra 20 protetor auricular e entrega para os 20, né? Errado. Deveria fazer o quê? Fazer uma análise, um estudo nessa máquina para profissionais e empresas para que eles possam identificar medidas para neutralizar e reduzir o barulho dela. Lucas, isso fica muito caro. Realmente, o custo disso é muito alto. Então, eles acabam optando por fazer o quê? Para a segunda opção, que é pela barreira. Muitas vezes enclausura a máquina e deixa só uma pessoa trabalhando lá, uma ou duas, revezando entre elas. É melhor só duas pessoas utilizarem EPI do que a fábrica inteira, entendeu? Então, ou seja, pensando na qualidade de vida dessas pessoas, é dessa forma que é feito o estudo. Só que muitas vezes, você enclausurar uma máquina é inviável por custo e por acabar não dando condição para você trabalhar. Ah, Lucas, se eu fechar a máquina aqui, não consigo abastecer ela com a empilhadeira. Ah, Lucas, se eu fechar a máquina aqui, como eu vou colocar produto por cima? Então, ou seja, isso acontece e induz ao quê? A última etapa, que é o EPI, entregar o EPI para o trabalhador. É eficaz, Lucas? É, mas não deveria ser a primeira opção das empresas, tá legal, pessoal? Não deveria ser a primeira opção, legal? A identificação e o gerenciamento consistem na aplicação de qualquer processo, olha lá, que eu acabei de falar, né? Que reduza ou elimine o risco. Várias são as fontes de risco existentes, sendo algumas dessas relativas à atuação das pessoas. A maior parte deles acontece devido a situações provenientes de diversas atividades, sendo esses originários da falta de cuidados adequados com o trabalhador em funções perigosas, por imprudência ou simplesmente por desconhecimento das mais elementares normas de segurança, tá? Os riscos são usualmente introduzidos ao dia a dia do trabalhador devido a processo de manutenção inadequado, insuficiente ou inexistente, falta de limpeza dos locais de trânsito e equipamentos, práticas inadequadas dos trabalhadores e falta de recursos. Então, isso é muito comum, né? Acontecer. Praticando o senso do asseio, tá? Terceiro asseio significa criar condições favoráveis à saúde física e mental. Garantir um ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes. Manter boas condições sanitárias nas áreas comuns. Zelar pela higiene pessoal. E cuidar para que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e compreensão. A implantação do senso do asseio, tá? 4S, adotada pela empresa, tem íntima relação com a higiene industrial, pois ela visa principalmente a identificar, avaliar e quantificar todos os riscos a que estão expostos os trabalhadores em seu ambiente de trabalho, definir as ações que devem ser tomadas para eliminar ou minimizar os efeitos dos riscos à integridade e saúde das pessoas, tá? Para a implantação do censo, né, de asseio, nas fases de preparação e implantação, o envolvimento de assessoria de segurança e saúde ocupacional é fundamental, pois nas avaliações quantitativas e qualitativas, vamos lá. Avaliações qualitativas é quando você não necessita de equipamentos para saber que existe. A Bruna chega para trabalhar e aí escuta o barulho das máquinas, então ela sabe que ali tem ruído, bem? Agora, se ela quiser saber o nível do ruído,
ela precisa quantificar. Aí a gente procura por avaliações quantitativas, através de equipamentos apropriados, dosímetros, luxímetros, medidores de estresse térmico para saber calor, para fazer essa quantificação. Tá legal, pessoal? Dos fatores de riscos existentes no ambiente de trabalho, são necessários alguns conhecimentos específicos para a interpretação dos dados levantados dos agentes de risco, tá? E para a verificação da efetividade das ações tomadas para o gerenciamento dos bloqueios recomendados. Não é só você catar a sua empresa, ter a sua empresa lá, chamar um profissional, fazer toda medição, laudo, falar qual é o EPI correto, se ele não ficar monitorando, tá? Então, após feito todas essas adequações, tem que ser feito um monitoramento para garantir a eficácia, né, das ações, isso aí. Tá legal? Programa de gerenciamento... Lucas, Oi, pode falar. só uma dúvida. No caso, lá na empresa tem uma máquina que chama pirógrafo, né? Que é para marcar, né? Fazer algumas marcações em peças e tudo mais. E esse equipamento, ele vibra, ele tem uma vibração. E às vezes a pessoa que manipula, ela tem que ficar ali um longo período utilizando. Só que pode passar semanas sem ela utilizar. Entretanto, nós observamos que quando ela fica esse longo período, ela fica com muita tensão na mão e ela sai até com a mão meio trêmula, tendo que parar um tempo assim para descansar. E ao averiguar com o pessoal de segurança do trabalho, eles falaram assim, não, a exposição não é tão frequente, então isso não é considerado um risco. Bom, posso falar? Pode, claro. Bom, assim, desculpa falar, tá? Isso é um absurdo, tá? Meu ponto de vista, absurdo, tá? Eu já fiz alguns trabalhos, muitos trabalhos aqui em São Carlos, com vibração, e alguns deles já passando pelo Ministério do Trabalho, aqui da DRT aqui de São Carlos, inclusive também de Araraquara, com a doutora Vanessa, tá? E assim, não é desprezível, nenhum risco pode ser desprezível, pelo contrário. Por mais que o intervalo que essa pessoa venha utilizar, ele é mínimo, mas no tempo mas quando ela vai utilizar, passa pelo menos de 2, 3, chega até ser uma jornada, tem que fazer uso dos equipamentos, tá? Existe hoje uma luva, chama luva antivibração, que é comprada em casas de EPI, tá? Para esse tipo de caso, que com certeza vai resolver o problema dela e de uma forma engraçada, né? Vai cair como uma luva, tá? Vai resolver o problema dela, ela não vai sentir mais tremores nas mãos após o uso do equipamento, tá? E assim, esse profissional que tem dito isso para você, talvez ele não tenha se aprofundado na situação, mas é um risco que deve ser considerado, deve ser levado em conta, e com certeza tem uma preocupação com essa pessoa que utiliza, por conta que é uma pessoa que daqui 2, 4, 5, 6 anos, ela vai desenvolver uma doença, tá? Uma doença no sistema nervoso, tá? Que no caso é nos músculos das mãos, ocasionado por um risco, uma fonte geradora, que no caso é a própria vibração, tá? Devido a trabalhar sem nenhuma proteção. Por si só, o equipamento vai gerar vibração. Não tem como você trabalhar sem ter isso. Então, ou seja, tem que fazer o quê? Usar o equipamento de proteção individual. As luvas anti-vibração são umas luvas que elas têm um sistema de absorção, como se fosse por molas. A gente não vê, tá? Tudo por dentro da luva. É uma luva um pouquinho grossa. E faz com que a pessoa não receba, tá? Todo esse atrito gerado aí. Entendeu, Bruno? Então, assim, recomendo você voltar a ter uma conversa com o profissional de segurança do trabalho, apontar essa preocupação, informar que a pessoa está tendo esse tipo de problema, que ela pode um dia, né, vir apresentar uma doença ocupacional. Se você falar para ele doença ocupacional, ele vai assustar, porque ele vai saber do que você já está falando, entendeu? Então, nada deve ser desprezível, tá certo?
Tá, ok. Na época, até outras pessoas relacionadas, a gente achou assim meio estranho, né? Ele desprezar dessa forma. Só que aí eu também não sabia dessa luva. Vou entrar em contato então, assim que eu voltar lá. Muito É obrigada, isso aí. Lucas. Imagina. Então, vamos lá, pessoal. Então, falamos, né, sobre os riscos aí, e agora a gente vai entrar sobre a parte do... a gente já falou sobre a parte qualitativa e quantitativa, né? Vamos entrar na parte do programa, tá? À medida que a engenharia industrial avança, desenvolvimento, dados de processo, sofisticação de instrumentos e técnicas de avaliação, e devido ao interesse público nas questões ambientais, foram introduzidas, né, com maior abrangência, as medidas de gerenciamento, surgindo a NR7 e 22, tá? A 7 é o programa, desculpa, pessoal, o programa de gerenciamento de risco, que é a 22, e o programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO NR7, tá? Então, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, um documento, tá? Que ele vai pegar o risco que a pessoa está exposta e vai falar quais exames deve ser feito. Exemplo claro é o do Cleiton, né? Como eles chegaram à conclusão que o Cleiton estava perdendo a audição? Através dos exames de audiometria, tá? Então, ou seja, quando ele fazia os exames audiométricos, o pessoal estava registrando as perdas e através dessas perdas estava avisando, olha, Cleiton, você perdeu 50%. Lembrando, né? Não se perde 50% do dia para a noite. Essa perda é cognitiva, ela vai perdendo aos poucos até chegar a esse montante. Tá legal? Então, essa perda ela ocorre dessa forma. Esse PCMSO, pessoal, é um documento obrigatório. Toda empresa deve ter, sem exceção, tá? Principalmente agora com o social, tá? Então, a empresa deve possuir esse programa. Não só ele, mas também o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? Esse fundamental vem primeiro, tá? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ele vem antes, tá? Após elaborado ele vem o PCMSO. Então, no primeiro, no PPRA, ele vai apontar que a função do Cleiton está exposto ao ruído e à solda. Tá? Tudo bem, Lucas. E depois? E vai falar quais são os equipamentos de proteção individual que ele deve estar utilizando. Um respirador, um óculos, uma roupa de raspa, uma máscara de soldador, uma luva, um avental de raspa, enfim, um protetor auricular, tá? Tipo concha, ou tipo plug, enfim. Tudo bem, então ele apontou o risco e aponta qual é a medida necessária. E o PCMSO vai determinar quais exames o Cleiton deve fazer para saber se esses equipamentos de proteção individual estão sendo eficazes e estão protegendo a sua saúde. Tá? Então, olha a importância desses dois documentos na empresa. São fundamentais, viu, pessoal? Vamos lá, então. Bom, então a empresa, né, tem nesse PGR as oportunidades de implantação de melhoria nas atividades desenvolvidas por seus empregados, comprometendo, né, a utilizar os indicadores das avaliações realizadas para aperfeiçoar métodos capazes de prevenir, minimizar ou eliminar os agentes de riscos, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Então, a prevenção de um PGR é fazer as 4 etapas: antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Então, você se antecipa, né, em fazer algo. Você identifica, você reconhece que tem um problema. Você vai avaliar e estudar para você depois fazer o controle, tá? Esses são as 4, né, pirâmides, digamos assim, para você promover as etapas do gerenciamento de risco. Vamos falar agora do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, NR7, tá? É um conjunto de ações voltadas à saúde e integridade física do trabalhador. Tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. E, para tanto,
deve estar articulado com o PGR, que fornecerá os dados obtidos nas avaliações dos fatores dos riscos ambientais dos locais de trabalho e com demais normas de segurança, tá? Aqui é articulado principalmente com o PPRA, viu, pessoal? Talvez daqui a algum tempo com o PGR, tá? Bom, esse programa, né, ele é regulamentado pela NR7 da Portaria 3.214 de 78. Higiene do trabalho. Para definir higiene do trabalho, vamos utilizar um conceito traduzido por Chavanito, né? Trata-se de um conjunto de normas e procedimentos voltados para a integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas de cargo e ambiente físico quando são executadas, tá? De acordo com Rafael Souza, são objetivos da higiene do trabalho: manutenção da saúde, eliminação das causas das doenças profissionais, prevenção do agravamento de doenças e lesões, aumento da produtividade pelo controle do ambiente de trabalho. Souza apresenta ainda o plano de higiene do trabalho. Para maior eficácia, né, do plano organizado, plantão de médicos e enfermeiros auxiliares, exames admissionais, primeiros socorros, registros médicos, controle de áreas insalubres, exames periódicos. Atenção às doenças ocupacionais, a exemplo daquelas provenientes de fatores químicos, tá? Físicos e biológicos. Aí também palestras de higiene e saúde, convênio com entidades locais, benefícios médicos para aposentados, cobertura financeira por doença ou acidente, comunicações e mudanças de trabalho do setor ou horário. Higiene industrial. Segundo a ACGH, né, American Industrial Hygiene Association, é a ciência e a arte devotadas ao reconhecimento, avaliação e controle daqueles fatores ou condicionantes ambientais provenientes, tá, do ambiente de trabalho, que podem causar doenças, danos à saúde e ao bem-estar ou significante desconforto e ineficiência entre trabalhadores ou entre os habitantes da comunidade, tá? Pilege faz referência a uma das atividades nobres da engenharia de segurança e ela de ligação com a medicina do trabalho. A engenharia industrial é desenvolvida pela prevenção nas empresas em toda a sua amplitude de etapas de trabalho. Deve ser contratada uma empresa qualificada nesta atividade, onde exista um corpo de consultores aptos, habilitados e capazes de desenvolver inúmeros serviços de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho. Esses consultores atuam como higienistas e possuem experiência comprovada no estudo dos agentes ambientais que possam existir em um ambiente de trabalho. Esses agentes são divididos em 3 grupos: físicos, químicos e biológicos. Pessoal, por que vocês acreditam, né, ou imaginam, por que não estamos falando do ergonômico e do acidente? E apenas aí dos físicos, químicos e biológicos? Alguém tem uma opinião? Que é referente ao material que é utilizado no percurso de trabalho? Não, não só no material. Aqui a gente está falando assim, né? Para eles, né, segundo a ACGH, que é a Associação Americana de Higiene Ocupacional, tá? Americana, são os agentes, né, que devem ser estudados e aprofundados, né, um estudo pelos higienistas ocupacionais, os principais 3 grupos: físico, químico e biológico. E por que não risco ergonômico e de acidente? Alguém tem uma opinião? Ou desconfia o porquê do porquê?
Bom, alguma pergunta? Aqui no caso, porque, né, que esse material que está falando, né, não só nesse material, mas na íntegra dessa forma mesmo, que são considerados esses 3 riscos para fins de estudo. Tá? O risco físico, químico e biológico, e não entra aí o ergonômico de acidente. Bom, esses 3 aí, pessoal, eles são responsáveis pelo adoecimento do trabalhador, tá? Pelo adoecimento mesmo de uma forma irreversível. Exemplo, uma perda auditiva. Quando o trabalhador perde uma audição, isso é irreversível para a saúde dele. Ele nunca mais vai ter a mesma audição que ele teve, tá? Isso a gente está falando de uma audição. A gente vai falar de um pulmão, por exemplo. Um pulmão. A pessoa inala a vida inteira cal, cimento numa obra, e quando está com problema respiratório já é tarde. Tem como reverter? Não, né, pessoal? Então, o estudo, a análise, o levantamento, né, é considerado, né, considera-se riscos ambientais para essas normas, para esses profissionais na hora do levantamento do estudo técnico, o risco físico, químico e biológico. Atualmente, viu, pessoal, mas acho que tem que se mudar isso aí nos próximos anos, com a chegada aí pesada do PGR, tá? Então tende a dar uma reviravolta às normas aí. Segurança ocupacional. Tá? Segundo a organização National Safety Council, a segurança ocupacional visa a prevenção de acidentes. Pode ser definida como um conjunto de regras, ferramentas e procedimentos que visam eliminar, neutralizar ou reduzir a lesão ou os danos decorrentes das atividades. Algo em comum aqui, pessoal, não sei se vocês observaram, várias referências aí de referências de segurança, como a NSC, a CGH, os higienistas ocupacionais, eles falam basicamente uma coisa, que é o quê? A redução, neutralização e controle dos riscos, né? Então, quando a gente fala em higiene ocupacional do trabalho, é o assunto mais complexo, tá? Para a segurança do trabalho. Beleza, pessoal?